Mas a ideia de Trotsky era que para a revolução acontecer deveria ser global. É a ideia de Trotsky. Não é nem do Trotsky. Se você parar para pensar, para se iniciar uma transição do socialismo para o comunismo, você precisa de muitos mais países socialistas. Ok, porque se você houver o foco de capitalismo, não seria para você chegar a esse ponto de que todos precisam ser socialistas, não pode haver um capitalista, não seria que o capitalismo ali, ele inevitavelmente é mais eficiente? Não. Não, porque ele já foi minoria em frente ao feudalismo. Qualquer experiência mais liberal, no sentido de se destacar ali do feudo, do rei, foi sendo suprimida. Um exemplo que eu vi, o cara do Orientação Marxista falou isso daí. Ele é trotskista. Aí ele tinha dito lá que não tinha como as experiências socialistas competirem com o capitalismo, porque, de fato, não sei se exatamente foram essas palavras, mas a ideia era que o capitalismo ele sempre vai estar à frente do socialismo, porque ele é mais eficiente na troca, na geração de valores e comércio. Ponto. E aí, toda a sociedade precisa ser socialista para que essa fonte de capitalismo não exista, porque se existir, ele vai continuar sendo eficiente e vai continuar mostrando que é melhor. Mas não é melhor. Porque até aquele exemplo que a gente estava falando em off aqui, o mercado, ele regula a oferta e demanda? Até regula, mas como? Como aceitando mercadorias já produzidas. Se as mercadorias já produzidas não forem vendidas, houve desperdício. Houve desperdício de recursos que já eram escassos. Ok, mas a gente precisa chegar na curva de oferta, não é oferta e demanda, mas mas aí que tá. O custo, esqueci, que é o ponto ótimo da break-even point. Acho que é uma coisa assim. Eu dei uma aluna de economia, acho que era break-even point. Você sempre vai ter... Que é o que equilibra. O equilíbrio. Você sempre vai ter desperdício, mas a ideia é você diminuir a quantidade de desperdício. Mas veja, você consegue evitar o desperdício se você pensar no que você vai produzir antes de vender. Por isso que é interessante que a análise científica, que é do Marx e essa análise fala assim, olha, o problema é a mercadoria. Porque enquanto houver a mercadoria, vai haver quem vende e quem compra, que não são às vezes as pessoas. Então existe uma disputa aí. Mas como assim? A mercadoria, ela é algo que alguém demanda. Por exemplo, para existir celular, o celular é uma mercadoria. Isso. É algo que alguém teve que produzir e tal, e eu demandei isso daqui. Pode até ter sido uma demanda criada por uma empresa e etc e tal. Aí é que tá. Veja. Só que eu vejo o benefício. Eu não estou dizendo que não existe. Não é essa a questão. A questão é justamente o que você falou. Se a demanda... Porque veja, em algum momento, isso tá até lá isso aí até foi uma experiência interessante, porque eu tava ficando com a comunista, ela tinha um exemplo do Capital. Completo. E aí, num dia de manhã lá, eu folhei e vi um esquema muito legal. Se tiver um papel, uma caneta, eu mostro, porque é mais interessante de mostrar. Que vai justamente de encontro àquilo que a gente estava falando, que em algum momento aquela mercadoria mais universal que todo mundo aceita na troca, etc., se torna dinheiro. Então, o que acontece naquele momento? Você tem escambo. Mercadoria é trocada... produto é trocado por produto. Em algum momento, o produto se torna mercadoria. Não é a mesma coisa. Então, isso aqui pode ser uma mercadoria, pode ser um produto. Quando que isso aqui é um produto? Quando eu produzo e uso. Fiz aqui... Meu país, por exemplo. Meu país tem uma fonte de água, a gente vai lá, pega e todo mundo usa. Todo mundo toma. Ela vai se tornar mercadoria quando eu levo ela para o mercado internacional, única e exclusivamente com o objetivo de obter um lucro. Isso muda tudo. Porque, como eu estou lá naquela lógica de mercadoria, para obter lucro, etc, 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 eu já vou começar a perverter
essa ideia de demanda e oferta. Eu não vou esperar o mercado decidir o que ele quer. Eu vou influenciar o mercado e dizer o que ele vai comprar. Que é o exemplo que a gente estava falando da Coca-Cola. Tem Coca-Cola, um contrato lá, 1.000 pessoas, não sei o quê. Tem Coca-Cola, não, Coca-Cola nunca ouvi falar, não sei o quê. De repente, todo mundo tá querendo Coca-Cola. Aí eu vou lá, tá aqui a Coca-Cola. Ou seja, eu crio uma necessidade, eu crio um problema, eu crio uma demanda para ofertar, para fazer a oferta, para trazer a solução. E isso é uma perversão do que você está falando. Porque é interessante, meu irmão. Vamos lá, pô, a gente, tá frio. Pô, o cara faz um casaco. Pô, faz casaco pra gente. A gente compra. Pô, legal. Até tudo bem. Mas agora, você quer, não, sabe o que quer? Tem aqui um produto interior. O cara teve uma ideia. Pô, eu quero ganhar dinheiro. Porque é legal ganhar dinheiro. Aí entra naquela ideologia de que eu quero fazer um valor pelo simples fato de fazer valor. Quero acumular pelo simples acúmulo. Então, mas aí, que a gente vem discutindo, a gente, pelo menos, que eu vejo, quando você acumula recursos, você garante mais sobrevivência. Mas veja, a questão não é acumular por acumular. Porque chega um momento que o acúmulo... Pensa nos bilionários. Então, mas aí, mas se eu chegar e falar acumular por acumular, caralho, tipo, eu não tô na mente do Bill Gates, por exemplo, pra determinar, falar, você tá acumulando só por acumular. Não, mas se o cara falar, cara, se eu te apresentar aqui todos os projetos que eu tenho, você vai ver que, tô exemplificando, tá? O cara pode usar isso como justificativa. Se eu te apresentar todos os projetos que eu quero, não tô dizendo que o Bill Gates é uma pessoa boa, má, nada disso. Tá. Pode ser qualquer pessoa. Sim. Bill Gates só foi um exemplo. Se eu te apresentar esses projetos, você vai perceber que o meu capital não é o suficiente para cobrir tudo isso. Sim. É um exemplo. Ou o cara, ele pode sim ter fetiche em acumular, em ter mais riqueza. Porém, dinheiro, o papel, a moeda, ela não significa nada se alguém não dá o valor àquilo. Não, concordo. E se, por exemplo, alguém não atribuir, ó, isso aqui vale X de dinheiro. Eu acredito que isso vale X de dinheiro. Porque se não fosse isso, hoje o Zimbábue e a Venezuela seriam países de primeiro mundo. Porque imprimem dinheiro a torto de dinheiro. Certo? Então, acumular capital não é problema. Porque se você enxergar que acúmulo de capital é um problema, então você vai enxergar que o Estado é um problema. Mas o Estado é um problema. Que é o que mais acumula Mas capital. O Estado é um problema. Mas e você quer acabar com o Estado com mais Estado, caralho? Não é necessariamente mais Estado. É tomar o poder político. Essa é uma boa questão. Por exemplo, não a ideia anarcocapitalista, mas a ideia anarquista de Bakunin, como eu mencionei, ele vai dizer o seguinte, olha, tem que acabar, é o meme do Senhor dos Anéis lá, joga essa porra no fogo e não volta mais. Não é assim. Porque, por exemplo, isso tem tudo a ver com a psicanálise. Só um detalhe sobre a psicanálise, um parênteses sobre a psicanálise. Quando uma pessoa percebe um sintoma, que é aquilo que ela não consegue evitar, quando não consigo evitar de verificar a fechadura 5 vezes. Ou então, puxa vida, toda vez que... É o toque. E o filme Toque da Netflix tem vários exemplos disso. É a mesma coisa. O cerne do problema é igual, mas as aparências vão mudando, cada um tem a sua subjetividade, sua subjetividade, etc. Quando a pessoa chega na clínica buscando resolver um sintoma, ela vê o sintoma como problema. Só que o sintoma, ele é a ponta do iceberg. E o problema muitas vezes não tem nada a ver com aquilo lá. Necessariamente. Às vezes tem, às vezes não tem necessariamente, né? Em imagem e tal. Para tratar disso, há que ser, né? Temos que ter a necessidade de investigar. Aí ela começa a falar, assisti um filme ontem, foi assim. Meu filho estava comigo, meu filho, a coisa que eu mais amo. Começa a conversar sobre a vida dela. Eventualmente ela chega um ponto mais importante, né? Aí o analista faz uma pergunta, uma intervenção, não sei o que. E ela começa a perceber que o sintoma dela, e isso é o trabalho do analista, esquece um pouco o sintoma, fale sobre o sintoma, fale sobre a sua vida. E é interessante que dali 5, 10 minutos, a pessoa está em outro lugar, em outra época da vida. E o sintoma ficou um pouco mais de lado, ficou um pouco mais distante. Ela não está olhando para aquilo tanto, né? Mas é claro que ela vai olhar, porque é o problema que afeta, etc. E aí, em algum momento, você identifica o problema. E não era o sintoma.
E sanado esse problema, entendendo melhor esse problema, essa relação, o sintoma não se faz mais necessário. Que é justamente o quê? A mercadoria. O Estado, por isso que o livro do Engels é importante. O Estado ele vai surgir para proteger a mercadoria, que no fim das contas se tornou propriedade privada de alguma forma. Então o Estado, a classe dominante, vai criar o Estado para manter quem tem tendo, quem não tem não tendo. Ou então, quando isso transita, tem que ser sob as minhas leis, tem que ser dos meus moldes, tem que ser de algum molde que eu criei. Que na verdade, né, não é aquela coisa assim, né, caricata de que tem alguém pensando em tudo. Não é assim. Vai acontecendo organicamente. Até a democracia na Grécia surgiu uma resposta a um problema social. Então, o canal do Pedro Ivo lá, o Ateu Informa, visita esse canal interessante, que ele vai dizer assim, olha, a democracia surgiu em Atenas porque tinha tanta gente endividada que era ateniense endividando eteniense e escravizando ateniense. Chega uma hora que, por mais que isso seja legal, por mais que isso seja escrito, lei escrita, não sei o quê, que todo mundo concordou lá atrás, que não foi assim, mas supondo que mesmo que tenha acontecido esse acordo lá atrás... De forma voluntária. De forma voluntária, pô, deu merda. Entendi. Chega uma hora que eu não quero ser mais escravo. Entendeu? Então, qual que é o poder político? Aí vem aquela coisa, tem o pessoal democrático, então vamos para esse lado. Aí surge a democracia. É o governo de muitos, né? Que é o problema. Platão vai criticar pra caramba isso, vai defender a monarquia, aquela coisa toda. Vai falar que na verdade não é quem vai defender a monarquia. Vai falar assim, olha, tudo que tá aí é uma porcaria. Bom mesmo é o ideal. Mas como o ideal não tá pra ter a monarquia até que é melhorzinha. Né? Mas os reis morrem, né? E o próximo faz o quê? Enfim. Mas eu quero dizer o seguinte. Chega uma hora que você tem que... E mais uma vez eu me perdi. Você tem que... Que a gente vai abrindo parênteses. Vai abrindo parênteses.